Salve galera do canal do TF, sou o Thiago Franklin. Antes da gente começar a falar sobre o vídeo de hoje, se inscreva no canal. É isso aí, se inscreva no canal aqui embaixo. É só logar na sua conta Google. Espero que você logue. Espera um pouquinho. Logou na sua conta Google? Aqui embaixo, ó, se inscreva, deixe aquele seu like, porque conto com vocês para o canal crescer cada vez mais, porque graças à curtida de vocês, estamos com quase 9.000 inscritos. Pegou o linkzinho aqui, ó, compartilhou no seu grupo do WhatsApp, compartilhou na sua rede social favorita. Como vocês já puderam ver no título, o tema de hoje será talvez o mais polêmico que já fiz aqui no canal do TF. Vou falar sobre a polêmica passagem de Renato Gaúcho no Botafogo. Após quase 30 anos, busquei algumas informações para saber se ele foi realmente o principal responsável pela derrota de 3-0 do Botafogo para o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Para você com mais de 35 anos como eu, provavelmente vivenciou este fato na pele. E você que é mais jovem deve ter lido alguma coisa e criou uma antipatia com Renato Gaúcho, principalmente devido ao vídeo do churrasco e tal. Vou contar para vocês como aconteceu essa história. Em 1991, Renato Gaúcho estava atuando no Flamengo, onde era ídolo da torcida, e ele tentava renovar seu contrato, mas não estava conseguindo. E o que fez Emil Pinheiro, presidente do Botafogo? Tentou contratar o Renato Gaúcho, uma oportunidade de mercado, né, como a gente diz nos dias de hoje. O Botafogo pagou $450 mil e contratou o Renato. Seu começo foi no Campeonato Brasileiro de 91, ele estreou contra o Náutico, partida lá em Juiz de Fora. São vários os motivos para tanta empolgação. As saudades do futebol, o início de uma possível arrancada rumo ao título inédito de campeão brasileiro e a estreia de um novo ídolo. Renato era o jogador mais aguardado pela torcida. Ele até mereceu várias faixas, como essa, que diz: Renato, a raça alvinegra. Olha só, com direito a desenho e tudo. E foi com o Valdeir o melhor entrosamento. O passe dele a Renato permitiu a jogada do primeiro gol. No segundo chute, a bola entrou, para delírio geral. A 2 minutos do final, Bugica tocou a Valdeir, que deu um ótimo passe a Renato. O novo artilheiro do Botafogo tirou o goleiro e zagueiro da jogada e fez 2-0. Renato abriu os braços, fez o sinal da cruz e correu para abraçar o técnico Espinosa e o presidente Emil Pinheiro. Na volta ao campo, ganhou até um beijo de Juninho. Apesar da alegria, Renato fez um desabafo, um recado aos dirigentes do Flamengo. O indisciplinado também faz gol, né? Também decide partidas e também resolve. Santinho, vamos ver o que vai dar durante o campeonato. E lá se foi o irreverente Renato, apressado para comemorar a vitória, com direito a 2 garrafas de uísque dadas por Emil Pinheiro, além de outras 2 caixas de cerveja, presente de Valdir Espinosa. Apesar da boa estreia com 2 gols marcados, ele não foi bem naquele campeonato nacional. Antigamente o campeonato nacional era no primeiro semestre e o campeonato estadual no segundo. Existia uma diferença do que é hoje. O campeonato brasileiro tinha o seu peso e o campeonato estadual tinha um peso praticamente parecido. Já no Cariocão daquele ano, o Renato foi bem. Por incrível que pareça, ele foi muito bem e estava fazendo muitos gols pelo Botafogo, mas recebeu uma proposta para voltar ao Grêmio de empréstimo. Como o valor foi muito alto, ele rumou para a sua equipe, que é o Grêmio Porto-Alegrense. Renato viajou hoje cedo para Porto Alegre. Ele estava acompanhado do lateral e amigo Paulo Roberto. O Grêmio está desembolsando pelo empréstimo de 3 meses $300 mil, 200 só para o Renato. A transação pegou de surpresa toda a torcida botafoguense. Vice-artilheiro da Taça Guanabara com 7 gols, Renato é um sério desfalque para a campanha do Tri. Foi legal com a torcida, com o clube? Não, legal não foi. Agora, eu quero que o próprio torcedor se coloque no meu lugar, né? Infelizmente a gente vive num país cheio de inflação. Todo dia a inflação está subindo e uma proposta dessa eu não poderia recusar. Eu sinto muito, espero que a torcida do Botafogo continue apoiando a equipe, que a equipe precisa muito dela para que possa conquistar o tricampeonato. No começo de 92, Renato Gaúcho voltou para o Botafogo para disputar o Campeonato Brasileiro daquele ano.
sua volta já foi diferente. Ele era um dos pilares do time alvinegro daquele ano. No começo da competição, exatamente após a 7ª rodada, outra polêmica aconteceu. Após a derrota de 4-2 do Botafogo para o Corinthians no Caio Martins, o Botafogo já tinha folga de carnaval agendada. E o Renato Gaúcho deu uma polêmica entrevista para a Rede Manchete. O presidente do Botafogo, Emil Pinheiro, acha que seria conveniente treinar no carnaval. O que você acha disso? Não acho nada. A programação está feita. E é folga. Sábado a quarta-feira. Então não existe o porquê de nós treinarmos no carnaval, até porque todas as equipes não irão treinar. Nós estamos bem na parte física. Houve essa infelicidade contra o Corinthians, porque nós damos muito contra o Bahia e 2 dias depois nós estamos em campo novamente, num sol de 40 graus. Isso ninguém vê. Então não tem motivo nenhum de nós treinarmos o carnaval. A folga está feita, vamos pular, vamos nos divertir, porque não é só o Botafogo que vai se divertir, vai parar o campeonato, todo mundo vai pular. Então não tem motivo nenhum para as pessoas inventarem coisas agora, porque o Botafogo perde uma partida. Então o desgaste do carnaval não vai atrapalhar o Botafogo? O desgaste será até uma preparação, porque você pulando, você se divertindo durante o carnaval, você está se movimentando. Se movimentando, você está treinando. Então não existe esse negócio de desgaste no carnaval, vai atrapalhar. Se atrapalhar o Botafogo, vai atrapalhar todo mundo. Então todo mundo vai entrar em igualdade normalmente depois do carnaval. Não tem essa de só o Botafogo ser o prejudicado. A partir dali, depois dessa situação do carnaval, o time comandado por Gil, que era o técnico, Búfalo Gil, para os mais antigos, engrenou para a final do Campeonato Brasileiro daquele ano como favorito absoluto para conquistar o título brasileiro. A torcida normal, torcida da Bahia, torcida até da Argentina. Os botafoguenses fizeram muito bem em ir ao Maracanã para incentivar o time, que podia até empatar, e ainda assim chegava à final do campeonato. As jogadas saíam, mas Valdeir e Chicão, que não jogaram, faziam falta ali dentro da área. Até que Renato recebeu uma falta de fato. Na cobrança, Dias bota a bola na cabeça de René. Ronaldo ainda toca na bola, mas não evita o gol. Botafogo 1-0. Nos 2 últimos anos, finais paulistas. Esse ano, uma final carioca, Botafogo e Flamengo. Desde 84, a única vez em que isso aconteceu, Vasco e Fluminense disputaram o título, que deu o Fluminense. Agora é a vez de Botafogo e Flamengo. Uma emoção diferente para os dois times e para as duas torcidas. São 2 grandes equipes e qualquer uma das duas pode vencer esse campeonato. Então, acredito que haja coração, né, de ambas as partes. E o seu adversário seria o Flamengo, recheado de garotos, muito da geração que havia sido campeã da Copa São Paulo, dada pelo Júnior, o veteraníssimo Júnior que voltou a jogar e estava praticamente com a sua carreira encerrada. E para o Flamengo chegar à final, precisou de uma vitória do Vasco em São Januário, que acabou vencendo o tricolor paulista, o São Paulo, por 3-0. E quando nos radinhos de pilha, o pessoal ouvindo lá, foi anunciado que o Flamengo vencia por 3-0, os torcedores do Vasco, sabe o que pediram? Vejam o vídeo. E o ouvido, é claro, no radinho. Mas as notícias do Maracanã não são nada boas. O Flamengo faz 2-0 e a torcida vai ao desespero. Mas o Botafogo entrou na final jogando por 2 empates, 2 resultados iguais. Eram suficientes para o Botafogo ser campeão brasileiro. Quer dizer, perder por 1-0 e vencer por 1-0, o Botafogo seria campeão brasileiro de 1992. O Botafogo perdeu por 3-0, tomou 3 gols no primeiro tempo, um gol atrás do outro. Conversei com atletas das duas equipes. O Carlos Alberto Santos, no caso do Botafogo, e um jogador que atuou pelo Flamengo, que pediu para não se identificar, porque ele falou que tem algumas coisas pesadas e ele está ainda no mercado, trabalha, ele não quis se comprometer com as pessoas do meio, né? Ele não quis se comprometer, mas falou que eu poderia usar as frases dele, poderia usar o que ele conversou comigo. Quis saber primeiro, deste atleta do Flamengo, se ele sentiu alguma coisa de diferente, se ele sentiu que o Botafogo estava de corpo mole, como o Flamengo usou a final, por que foi 3-0. Ele disse que o Flamengo se aproveitou de um erro tático do Botafogo. Para ele, o Botafogo foi muito infeliz taticamente. O técnico Gil fez muitas besteiras táticas. O lado direito do Botafogo ficou fragilizado com o Edemilson e René Playboy. E o Flamengo jogou por ali, usando a velocidade do Zinho, do Nélio, do Júnior, que jogava pelaquele setor. O Piá, que era o ponto fraco do Flamengo, cresceu por ali. E segundo esse jogador, o Flamengo usou isso e usou outra coisa também. Na Gávea, muitos falavam que o Botafogo estava de sapato alto. Ele se achava campeão brasileiro até mesmo por ter chegado 11 pontos à frente do rubro-negro para a final da competição.
E isso parece que deixou os rubro-negros um pouco pé da vida e eles entraram com muita motivação. Essa é a visão do Flamengo. Segundo essa mesma pessoa, não sentiu nada de diferente, não viu nenhum jogador do Botafogo com corpo mole, não sentiu nada de diferente em relação a isso. O Carlos Alberto Santos, que eu conversei por quase uma hora sobre o tema, ele também enxerga que o Botafogo errou taticamente naquele jogo. O Botafogo teve uma partida muito abaixo do que estava mostrando no Campeonato Brasileiro. Isso contribuiu para o Flamengo conseguir fazer o placar de 3-0 no primeiro tempo. E no segundo, o Botafogo criou oportunidades. Poderia ter diminuído o placar. Muitos gols foram perdidos pelo Botafogo, mas levou o placar de 3-0 para a segunda partida na semana seguinte. Foi do Piá agora. Metida de bola do Pepinho para a corrida lá no meio da Valdeir, em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! Ô Carlos Alberto Dias, não acredito! Bom, nunca, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, nunca aconteceu a jogada mais forte do Botafogo, que é essa aí, com o Valdeir na velocidade, que é difícil de pegar, porque ele tem habilidade, ele sabe driblar. A bola foi tocada pra ele, ele limpou tudo, depois que ele limpou tudo, ele não tinha muito ângulo pra chutar. Vinha vindo o Carlos Alberto Dias, toma meu filho, é só encostar o pé e fazer, ele não fez. Ele não fez. Eu não sei onde pegou. Jogadores de folga, churrasco na casa de Renato Gaúcho. Quem ele convida? Gaúcho, centroavante do Flamengo à época. Eles apostaram um churrasco. Como o rubro-negro venceu, o então botafoguense teve que pagar um adendo histórico a respeito desse churrasco. Não era um churrasco do time do Flamengo, e sim uma confraternização de dois amigos, Renato, Gaúcho e Gaúcho. Muito se falou que houve alguns outros jogadores do Flamengo, que o Renato convidou vários flamenguistas. Não houve isso. Depois do chocolate, carne macia, cerveja gelada e telefonemas de solidariedade. Nada disso fez tão bem a Renato como a visita de Gaúcho, curiosamente um dos carrascos alvinegros. E é com essa amizade acima de qualquer rivalidade que Gaúcho conseguiu descontrair o ambiente, mostrando até como martelar o Botafogo. Aqui foi o pauzinho. Mesmo o gozador, Gaúcho foi tão bem tratado que até comida na boca ele ganhou. Mas pobre Renato, o desastre de domingo o deixou desastrado. Tenho certeza que o Botafogo vai voltar ao Maracanã e a torcida pode ficar tranquila, que como o Flamengo nos venceu por 3-0, o Botafogo tem todas as condições de vencer no próximo domingo. É uma coisa difícil, mas não é impossível. O responsável por essa matéria foi o repórter da Rede Globo, Tino Marcos. Ele conta de maneira exclusiva aqui no canal do TF como foram os bastidores. O que eu lembro é que tinha uma aposta entre o Gaúcho e o Renato Gaúcho. Quem perdesse o primeiro jogo teria que oferecer um churrasco para o ganhador. E foi o que aconteceu, o Flamengo ganhou e o Renato então teve que fazer um churrasco para o Gaúcho na casa dele, Renato. A gente foi lá gravar, enquanto a gente fazia as imagens todas, um brincando com o outro, gozação e tal, eu vi uma cena que me chamou a atenção. O Gaúcho mandando o Renato dar na boca dele um pedacinho de carne. E aí o Ederleci a mim, que era o repórter cinematográfico que estava comigo, estava gravando outra situação. E eu falei, pô Gaúcho, bota uma pilha lá para ele comer de novo essa carninha, depois a gente não fez essa imagem e tal. E aí ele novamente fez, novamente o Renato teve que comer um pedacinho de carne e a gente construiu a matéria e tal, mas sem ter a dimensão do que aquilo representaria depois. O afastamento do Renato do jogo seguinte do Brasileirão, enfim, foi um lance muito marcante, dos mais marcantes que eu tenho nesses anos todos. No dia seguinte, Renato começou a enfrentar a fúria da torcida do Botafogo. No treino em Marechal Hermes, houve muitas provocações em coro. A torcida ficava gritando, Renato, dá carninha na boca do Gauchinho, mais ou menos assim. Era o que a torcida do Botafogo cantava. No final do treino, segundo o jornal O Globo, datado do dia 15 de julho de 92, Renato Gaúcho perdeu a paciência e disse: quem pensa que houve alguma coisa tem a cabeça pequena. Segunda-feira que vem tem mais churrasco. Será lá em casa e o Gaúcho vai de novo. Nos meus dias de folga eu faço o que eu quiser. Não é por isso que o Botafogo vai deixar de ganhar ou não. O técnico Gil do Botafogo colocou mais lenha na fogueira. Perguntado pela imprensa se ele havia aprovado a atitude de Renato um dia naquela situação, no churrasco, no dia anterior, ele disse: não tenho nada com isso, mas sinceramente,
não faria uma coisa dessas. Estamos na decisão. Quanto mais longe ficarmos dos inimigos, será melhor. Então, colocou mais fogo, né? Mais fogo. O fogo no parquinho estava rolando lá em Marechal Hermes. Lembrando que o Botafogo estava fora de General Severiano. O Botafogo recuperou o General Severiano no ano depois. Naquele mesmo dia, na parte da noite, Emil Pinheiro, presidente do Botafogo, demitiu Renato Gaúcho. Como que aconteceu essa demissão? Segundo o jornalista Roberto Porto, botafoguense, ele foi o responsável por aconselhar o presidente sobre a demissão do atleta. Porto, em uma coluna intitulada Eu Barrei Renato Gaúcho, datada do dia 19/5/2010, 18 anos após o ocorrido, disse que o jogador não era o único responsável pela humilhante derrota. Segundo o jornalista, Renato jogou muito mal, foi visível, mas os culpados pelo fracasso foram outros. Ele culpou o técnico Gil e 2 jogadores que, segundo o Porto, entregaram o ouro ao bandido. Perguntei sobre isso por causa do Alberto Santos, um papo que eu tive com o capitão do Botafogo em 1992. Ele foi titular daquela partida. E questionei: você viu alguma coisa de estranho? Você sentiu que algum jogador se vendeu? Ele categoricamente falou: não senti nada de estranho. Gil, novamente o Gil, o técnico do Botafogo, em uma entrevista ao canal do YouTube do jornalista Sérgio Lobo, confirmou as acusações do jornalista Roberto Porto. E, diferente, ao invés de 2, ele falou que 4 jogadores haviam se vendido. Prometi à minha família, meus filhos, a minha mulher, que nunca falaria sobre isso. E sacanagem teve. Só digo pra você, sacanagem teve. E sacanagem grande. Não é pequena, não. É muito grande. E eu prometi aos meus familiares que nunca mais... Isso me deu uma tristeza muito grande, né? E você tem 11 pontos de vantagem para jogar uma final, joga com 2 resultados iguais. E com 10, 17 e 27 você toma 3 gols. Ou se você olhar hoje, você que trabalha no esporte, se você olhar os gols, você vai ver assim, aí tem sacanagem. E eu vi o papel assinado. O dirigente do Flamengo mostrou para mim, tá aqui, ó. Vai querer ganhar de mim, mano? Isso me martirizou muito, me envelheceu assim 20 anos. Eu não acreditava. Não é possível que tá acontecendo isso aí. Aí tu vai pro segundo jogo. É 2-2 totalmente diferente do jogo. Outra postura. Outra postura, porque eu fui pro vestiário, na apresentação em Marechal Hermes, e aí o português ficar só palavrão, né? Falei tudo que eu tinha que falar para todos eles. Não direcionei a palavra a nenhum deles, mas falei tudo que tinha que falar, aquilo que eu sabia, o que aconteceu, e não ia acontecer no segundo jogo. Se acontecesse, eu ia botar no ventilador. E a postura foi totalmente outra. Você está falando desse papel. Esse papel tinha o quê? Nome de jogador? Nome. Que se vendeu, no caso? Nome. 3, 4 nomes. E eram titulares do teu time? Que jogavam no meu time. Mas eu prometi aos meus familiares que nunca ia dizer o nome dessas pessoas. Já fizeram várias perguntas em vários programas de televisão, em jornal. O que adianta agora você falar tantos anos depois? Esses caras não jogam mais, já estão com seus familiares, uns sumiram, ninguém sabe onde está. Então, é melhor deixar isso aí. Que houve sacanagem, houve. Houve putaria, eu dou pela palavra, houve putaria. O português mais claro é esse. Entendeu? Você perde um campeonato, o tanto que o Russão, logo após o jogo, me ligou. O falecido era chefe da torcida folgada do Botafogo. Porque ele descobriu também os nomes e queria tocar fogo na cara dos caras. Eu falei, eu não sou esse cara mora, mano. Eu só trabalho com eles o dia inteiro e eles vão pra casa dele ou pra mim. Eu sei os nomes, Gil. Você pode saber, mas eu não sei de nada disso. Eu também não quis botar pilha, se eu boto pilha ia dar. Ia ser carnificina, então. Isso me magoou muito ao longo da minha carreira como treinador. E um deles eu falei para ele, eu espero que não faça contigo o que você fez comigo. Não falei para ele. Isso aconteceu. Não adianta agora tentar remoer essas coisas todas ruins, porque aconteceu mesmo. Hoje, comentarista dos canais ESPN, do UOL, e vários outros meios de comunicação, Mauro César Pereira era setorista do Botafogo à época. Ele contou alguns detalhes sobre o que aconteceu em 1992. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 foi marcada primeiro pela disparidade entre os times. O Botafogo tinha um elenco melhor que o do Flamengo e fez campanha superior.
O time rubro-negro se classificou para as finais da Bacia das Almas e surpreendeu ao conseguir chegar àquela decisão. Primeiro jogo, o Flamengo foi novamente surpreendente ao fazer 3-0 no Botafogo, uma grande atuação e um desempenho desastroso do time alvinegro. A final foi praticamente definida naqueles 3-0. Renato Gaúcho havia feito uma aposta com o centroavante, o falecido centroavante Gaúcho do Flamengo, autor de um dos gols naquela vitória da equipe flamenguista. E essa aposta foi paga diante das câmeras da TV Globo, com o Renato servindo ao amigo Gaúcho um churrasco. Pois é, aquilo repercutiu evidentemente muito mal entre os torcedores do Botafogo, até pelo passado rubro-negro de Renato Portaluppi, e ele foi afastado do elenco. Naquele momento, o Botafogo praticamente jogou a toalha, né? A administração Emil Pinheiro praticamente desistiu de qualquer possibilidade de reação no jogo de volta, que por mais difícil que fosse, ficou ainda mais complicada sem Renato em campo. Terminou 2-2 o outro jogo, teve até um jeito de amistoso, né? O Flamengo começa vencendo, o Botafogo busca o empate, mas sem qualquer altura, depois de uma semana complicada, em que o elenco foi até isolado numa concentração na Baixada Fluminense, em Belfort Roxo, uma espécie de um clube fechado, para não ter contato justamente com a torcida, com tantos jornalistas, diante das críticas que foram feitas ao time depois de tudo o que aconteceu. Renato acabou sendo um bode expiatório, embora, convenhamos, ter colocado na televisão, ter aberto ao público o pagamento de uma aposta para o rival, tenha sido evidentemente algo de, digamos assim, de muito pouca habilidade, né? É evidente que a torcida do Botafogo ficaria furiosa como ficou. Mas o Botafogo começou a perder essa final no primeiro jogo. Não perdeu porque o Renato pagou uma aposta para o Gaúcho. Perdeu porque foi derrotado por 3-0 em primeiro tempo avassalador, quando o Flamengo construiu a sua vantagem, que definiu ali praticamente aquele Campeonato Brasileiro de 1992. Renato deu motivos para que os dirigentes o utilizassem como uma espécie de boi de piranha, jogando parte da responsabilidade em cima dele. Mas a atuação do time foi ruim no primeiro jogo, inclusive dele, e por isso o Botafogo não foi campeão brasileiro naquele ano de 1992, com uma ótima equipe que tinha. Agora, Tony Vendramini, repórter da Rede TV, botafoguense e que viveu aquele momento. Ele também traz a sua visão sobre o Renato Gaúcho e Botafogo. Muito obrigado também à Rede TV por ter cedido o Tony Vendramini para falar um pouco aqui conosco do canal do TF. Bom, para falar sobre o episódio da final do Campeonato Brasileiro de 92, eu acho que primeiro precisa contextualizar com o que foi a passagem do Renato pelo Botafogo e até fazer uma comparação com uma outra contratação que movimentou o futebol do Rio de Janeiro no início dos anos 90. A contratação do Bebeto, que deixou o Flamengo naquela ocasião e foi para o Vasco. Teve uma passagem muito bem sucedida, fez muitos gols, foi muito bem recebido em São Januário e até hoje é adorado pelos vascaínos, mesmo sendo um flamenguista, confesso. Mas o Bebeto também soube se fazer adorado pela torcida do Vasco. Ele já se apresentou dizendo que tem Gama até no nome, José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. Com o Renato, essa química não aconteceu. A identificação não foi imediata. A contratação dele pelo Botafogo foi recebida com desconfiança pela torcida. Claro que teve festa, porque era um craque que reforçava um time em um grande momento, com chance de ganhar um campeonato brasileiro que o Botafogo perseguia há muito tempo, mas tinha também essa desconfiança pela identificação com o Flamengo. E o Renato também não fez muito por onde cativar a torcida. Talvez tenha faltado ali um pouco de malandragem, um pouco de jogo de cintura. O Renato diversas vezes elogiou a torcida do Flamengo, mesmo sendo jogador do Botafogo. E a torcida, obviamente, não perdoou, não gostava nem um pouco disso. Tinha até mesmo uma certa bipolaridade nessa relação entre a torcida do Botafogo e o Renato. Em uma mesma partida, o Renato passava de bestial a uma besta e voltava a ser bestial, né? Era vaiado e aplaudido. E aí vem a final do campeonato, o Flamengo vence o primeiro jogo por 3-0, o Renato não joga bem, mas também não foi o pior em campo, e no dia seguinte acontece o famoso churrasco, que eu também não vejo nada demais. Os jogadores profissionais fazem isso o tempo inteiro, eles se conhecem, eles se frequentam, mesmo jogando em rivais. Acho que o grande vacilo do Renato foi deixar que a equipe de reportagem
fizesse a matéria e filmasse aquela confraternização dele com o gaúcho. O brasileiro já adora eleger um culpado para qualquer coisa que aconteça, né? É só a gente pegar aqui pela memória, foi assim com o Barbosa na Copa do Mundo de 50, até hoje falam do meião do Roberto Carlos, e o Renato, naquela ocasião, foi escolhido para ser crucificado muito por causa do próprio comportamento. Não tinha mais clima, ele deixou o Botafogo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, como todo jogador profissional, o Renato gostava mais de ganhar e do dinheiro do que de qualquer outra coisa. O Renato é conhecido, por onde passou, por ser um vencedor, um cara com apetite por títulos. E claro que ele queria ser campeão com a camisa do Botafogo, ele não entregou o jogo, isso é uma coisa de torcedor. E dinheiro era o que não faltava ao Botafogo naquela época também. A saída foi traumática, o Renato passou a ser visto como persona non grata pelos torcedores e até mesmo no clube, e isso é uma pena, porque torna praticamente inviável a chance de um dia ele voltar ao clube para trabalhar como treinador. Renato hoje é um técnico reconhecido, vencedor, e por um sentimento bobo, criado até mesmo pelo próprio comportamento dele, né, nessa relação com a torcida, ele acaba por ter uma porta fechada. É uma pena, porque eu tenho a mais absoluta certeza que no Botafogo ele teria a mesma vontade de vencer, e talvez até ainda mais, por conta disso que aconteceu. Então ele teria a mesma vontade que demonstrou nos outros clubes. O problema é que ele não teria mesmo nenhuma tranquilidade para trabalhar. É isso aí. Ouvimos lá no começo do vídeo o Tino Marcos, muito obrigado à Rede Globo por ceder o Tino para falar sobre o tema. Mauro César Pereira também, muito obrigado à ESPN. E agora o nosso bravo Tony Vendramini, que eu agradeço à Rede TV. Coloquei tudo aqui sobre a passagem polêmica e tumultuada passagem de Renato Gaúcho no Botafogo. Você que viveu intensamente esse fato pode talvez mudar um pouco a sua opinião depois que nós falamos aqui. Você que é mais jovem, com certeza via seu pai, seu tio, seus amigos botafoguenses tendo um ódio pelo Renato Gaúcho para poder tirar a sua conclusão. Agora, minha parte foi feita. A sua, comente aqui, compartilhe esse vídeo, porque eu quero saber se você ainda pensa que o Renato Gaúcho foi o principal vilão da derrota do Botafogo para o Flamengo em 1992. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe na sua rede social favorita, fale se gostou desse formato de vídeo, porque tentarei toda semana trazer uma história aí, alguma história que ainda é confusa do Botafogo, para você tirar a sua conclusão, ter a sua conclusão, né? O rostinho é feio, mas o conteúdo do canal é para agradar você, que é amante do futebol. Um abraço!